Sexta-feira, 6 de outubro de 2023, 11 dias de outono, 27 graus em Barcelona. O que você já fez para combater o aquecimento global? Nada, porque não é responsabilidade sua, é responsabilidade dos grandes bilionários e das grandes corporações. Diga não aos bilionários e às grandes corporações. Tudo bem, meu povo? Eu vou começar a responder aqui as perguntas de vocês. Selecionei seguramente mais de 30, quase 40 perguntas por aqui. Vocês façam favor de fazer tudo aquilo que a gente manda vocês fazerem para ajudar o produtor de conteúdo. Dá like aqui, comenta alguma coisa interessante e se você não é inscrito, se inscreve porque é a única coisa que eu peço para me ajudar. Vamos lá, olha só. A primeira pergunta, Emerson Caio, Fluminense ou Boca? O que esperar do jogo? Eu acho que eu não vi o Boca jogar recentemente, mas assim, pelo histórico é um time de empates, né? É um time que não deixa jogar, que não joga também, que os jogos são muito truncados, muito duros, muito amarrados. Então, se o Fluminense entrar naquela de que final é para ganhar, não é para jogar, a coisa fica mais pro lado do Boca. O que melhor faz o Fluminense é jogar bom futebol. Então, não é porque é um jogo só, que é decisivo e tal, que tem que abrir mão disso. A forma mais fácil do Fluminense ganhar essa decisão é ele jogar bom futebol. E a forma mais fácil dele perder é ele fazer o jogo do Boca. Chutão, pouca posse de bola, pouco envolvimento. Então, neste tipo de jogo, o que o melhor o Fluminense pode fazer é ser Fluminense. É se manter absolutamente fiel ao estilo, às convicções que levaram ele até essa final de Libertadores da América. Sendo em casa, sendo no Maracanã, é bom para o Fluminense. Sendo Boca, eu também acho que é bom para o Fluminense, porque o Palmeiras conhece o Fluminense mais do que o Boca, porque está mais acostumado a jogar. Então, é uma muito boa final para o Fluminense, tá? Tem o fator nervosismo e tal, mas tem jogadores muito experientes, Ganso, Marcelo, Fábio, Cano, Felipe Melo, enfim, certamente estou esquecendo mais alguém que é bastante experiente no Fluminense, mas assim, tem jogadores que a perna minimamente não vai tremer nessa final e eu acho que os jovens também vão se sentir extremamente bem ao lado de jogadores tão experientes em toda a semana, no dia do jogo e tal, para poderem desempenhar melhor. Acho uma ótima final para o Fluminense. E já digo, estou torcendo para o Fluminense. Não consigo torcer para o Fred ficar triste, para o Luizinho ficar triste, para o Fábio, por exemplo, não ganhar uma Libertadores que ele merece. Estou torcendo para a gente que eu gosto no futebol e também para os meus amigos ficarem felizes. Bernardo CC17. É possível que o João Félix possa tornar-se no melhor jogador português do Barcelona? Abraços. Abraço, Bernardo. O Figo construiu uma história grandíssima no Barcelona, ficou 5 anos ou 6 anos aqui. Foi o melhor do mundo jogando pelo Barcelona, né? O Figo recebe a bola de ouro com a camisa do Real Madrid no final dos anos 2000, no final do ano 2000. Mas ele recebe a bola de ouro pelo que ele fez na temporada do Barcelona, 99-2000, que ele ainda estava por aqui. Então o João Félix passar o Figo é muito difícil, de futebol jogado. Outra coisa é que hoje o Figo representa para a torcida do Barcelona. Mas tem que ver o que o João Félix vai conseguir fazer. Eu não consigo ver o João Félix aqui 5, 6 anos ganhando o prêmio de melhor do mundo. Se conseguir isso, maravilha, mas eu acho que ele não vai ser o melhor jogador português da história do Barça, não. Zezinho que? Beckler, o que você acha do Firmino no lugar do Oriol Romeu? Acho que não, né? Acho que não no sentido, não é a mesma posição. O Firmino não vai jogar como um primeiro de meio campo. Tem que deslocar o Gundogan para ali, o Gavi para segundo, o Firmino para ser o terceiro jogador de meio campo, como foi no segundo tempo, já na parte do primeiro tempo, no segundo contra o Sevilla. O Oriol Romeu voltou mal, né, nos últimos jogos, não tem jogado bem, foi muito mal contra o Porto, perdeu 11 bolas, para quem joga naquela posição dele é demais, e talvez tenha que sair do time. O problema é que o Barcelona agora vai muito apertadinho de opções ofensivas. Sem Lewandowski, sem Rafinha, sem Pedri, sem De Jong, o Barcelona praticamente tem a conta do chá para escalar. Então, se você escala Firmino, Lamine, Ferran e João Félix, você fica sem nenhuma opção ofensiva no banco de reservas. Então, eu acho que ele vai ser guardado para o segundo tempo, porque você precisa mudar o jogo, mudar a característica de jogo, dar mais gás para o time. Então, acho que por isso ele não vai ser titular nesse momento da temporada. O Bruno Freitas. Como você analisa essa troca no gol do Arsenal, considerando a grande fase que vivia o Ramsdale? Eu já falei disso aqui num vídeo anterior, talvez tenha sido no Café com Beckler. Eu não gosto que um time tenha 2 goleiros de um nível parecido, tenha 2 bons goleiros principalmente. Porque é uma posição que demanda confiança, que você não pode ter dúvida. Pô, este goleiro não defendeu esta bola, acho que o outro pegaria. Você não pode ficar gerando essa dúvida e tal, eu acho que é uma posição de hierarquia, acho que você tem que ter um camisa 1 muito claro,
e o seu segundo goleiro tem que ser ou um experiente, que se precisar entrar numa eventualidade, por exemplo, o Lehmann foi expulso, né, na final da Champions contra o Barcelona, entra o Almunia, que era um goleiro muito experiente. Ou você tem que ter um goleiro muito experiente para quando entrar, estar acostumado com qualquer tipo de situação, ou um jovem de muito potencial que vai se desenvolver até o mais velho sair. Que é, por exemplo, o que eu acho que o Paris Saint-Germain quis fazer com Navas e Donnarumma. O Navas tinha 35 quando o Donnarumma chegou, acho que a intenção ali era talvez um ano revezando, mais um ano com o Navas e depois o Donnarumma assumir. Como era um goleiro que vinha de graça, era um bom negócio a se fazer. Até acho que era melhor ainda contratar o Donnarumma e logo conseguir negociar o Navas, mas tinha um salário muito alto, não foi possível por isso. Mas no caso do Arsenal, eu não gosto de ter dois goleiros de um nível parecido. O Ramsdale não precisava sair, acho que não era uma posição carente no Arsenal para fazer o investimento que foi feito. Anfreitas. Tem mais recomendações de música espanhola / catalã? La Fiesta já está entre as mais tocadas. Cara, tem uma banda que chama Jarabe de Palo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Cadê meu Spotify aqui no tablet? Mas antes, Sidecar, eu gosto. É uma banda de rock espanhol. E já falei do Els Amics de les Arts, em catalão. Tem Els Catarras, em catalão também, que é bom. Jarabe, pronuncia Jarabe de Palo. E tem uma música que chama Eso que tu me das. Esto que tu me das es mucho más de lo que pido. É legal. Essa tem Sofia Eller também, que é uma outra cantora espanhola. Acho que ela é inglesa com pais espanhóis, mas enfim, ela é 100% espanhola, simplesmente acho que não nasceu aqui no país. E mais uma em catalão, João Dausà, que é mais lentinho e tal, até para pronúncia, para aprender catalão é melhor. Dicas musicais no programa de hoje. Rodrigo 92390. Você acha que Neymar está fazendo falta no PSG para criar jogadas para o Mbappé? Tá. O problema é que o Neymar faz falta mais ou menos, porque ele joga 50% dos jogos, estatisticamente, desde 2017. Então o problema de ter o Neymar não é tecnicamente, porque ele é excelente. O problema de ter o Neymar muitas vezes é que quando você precisa ele não está lá porque está machucado. Por azar, por não se cuidar, por obra do acaso, pode ser um tanto de coisa, mas o fato é que ele não está. Então, sim, ele faz falta no Paris Saint-Germain, sim, a construção para o Mbappé é ruim, também acho que o Mbappé deveria conseguir se adaptar melhor à falta de criação e talvez buscar mais jogadas, enfim, talvez seja um processo dele e do time, e o Neymar faz falta. O problema é que, né, o Neymar em 6 anos de PSG fez 2 gols em mata-mata de Champions, né? Então também o Neymar deixou a desejar, ou não estando em campo, ou não conseguindo render como se esperava, e como ele tem capacidade para fazer. Da Mendes 14. O que está na base dos recentes maus jogos do João Cancelo? Eu falei no último jogo uma expressão que não é minha, que eu tinha escutado aqui na imprensa de Barcelona, que ele tem incontinência posicional, ele sai muito da posição, e se os movimentos não estão muito bem coordenados para o time, tanto para ter cobertura para ele, como para ele não ocupar um espaço de um outro jogador, não estar onde não precisa, isso gera um problema. E outra que eu acho que ele está se sentindo livre demais, ou tem um esquema que potencializa de menos a liberdade dele e os movimentos dele na frente. Somado a tudo isso, eu acho que toda essa liberdade que ele tem e tal, e o fato dele ser um dos melhores jogadores tecnicamente do time, está querendo assumir mais papéis, faz com que ele erre muito. Tecnicamente está errando bastante. Então por isso que ele está tão irregular. Alguns jogos confusos, né, do Cancelo, assim. O jogo, por exemplo, contra o Celta faz gol da assistência e ele mesmo reconhece que jogou muito mal. Acho que tem mais uma aqui do Damendes 14. Barcelona vivendo um déjà vu de lesões em jogos importantes. Os médicos têm culpa? Não. Médico cuida de lesão, né? Então o médico não tem culpa de jogador se machucar. Lewandowski e Frenkie de Jong foram disputas, o de Jong com o Bamba, o Lewandowski com o Cardoso, e que eles torceram o pé. O médico não pode fazer absolutamente nada quando o jogador torce o pé. Ele pode cuidar bem desse jogador para que ele não retorne antes da hora, que ele não retorne mal e que ele se machuque de novo. Isso sim. Mas as lesões de Lewandowski e de Jong não tem nada a ver com fisiologia, com preparação física, com médico, com nada disso. São situações de jogo. As de Pedri e de Ronald Araújo, eu não sei o quanto que poderia ser mais evitado ou menos. Foi início de temporada, então todas as lesões anteriores, em teoria, estavam tratadas e os jogadores acabaram se machucando. São jogadores que têm propensão a lesões. E aí parte da fisiologia, da preparação física é evitar que isso aconteça de novo no futuro. Eu, MX Rina.
deve ser o Marina com um X. Quem perdeu mais, o Neymar ou o Barcelona, quando o Ney foi embora? O Neymar. Porque mais 5 anos, talvez a carreira do Neymar acabe. Em 5 anos o Barcelona não vai acabar. Então o Barcelona viveu um momento muito difícil. Eu até acho que por conta da saída do Neymar, que teve aqueles 222 milhões, que gastou mal, e as renovações de contrato, e os salários que começou a pagar. Então a saída do Neymar bagunçou o Barcelona. Só que o Barça vai viver mais enquanto o futebol existir, e o Neymar não. Então a vida útil do jogador de futebol é muito mais curta que a de um clube. Então se ele tomar uma má decisão, é muito pior para ele do que para o clube, porque o clube vai se reerguer. O Neymar, desde que saiu do Barcelona, não aconteceu absolutamente nada de bom com a carreira dele. O que aconteceu de bom com a carreira do Neymar desde 2017? 6 anos no PSG, que o prestígio dele caiu muito, não conseguiu atingir os objetivos na seleção, é o maior artilheiro da história da seleção? Muito bem, mas todas as seleções atuais têm os jogadores do presente como seus maiores artilheiros. O maior artilheiro da seleção da Alemanha é o Miroslav Klose. Vocês acham que o Miroslav Klose jogava mais bola do que o Gerd Müller? Não, mas ele é o maior artilheiro. Então, não aconteceu nada com o Neymar. Com o Barcelona, já ganhou um campeonato espanhol, chegou em semifinal de Champions sem ele, é um clube que daqui a pouco vai voltar a brigar, então foi pior para o Neymar do que para o Barcelona, sem nenhuma dúvida. No curto prazo, foi muito ruim para os dois. No médio e longo prazo, que só o clube tem médio e longo prazo, o jogador não tem, foi muito pior para o Neymar. Tem uma aqui que eu até ia tirar, eu vou colocar só pelo elogio. Oder Bowoza. Como é ser o homem mais lindo do mundo? Quando crescer, quero ser igual a você. Foi só para retweetar elogio. Muito obrigado, Oder Bowoza. Porque as que eu não pego, eu pego às vezes um print screen, como tem aqui, com 6. E dou um X na que eu não quero, que está repetida, que eu não achei boa o suficiente. Essa aqui eu esqueci de dar o X. Guilherme Hoff, 18. Martelo. Você gosta de frutas? Eu não gosto de uva. Tá ficando cada vez mais estranho. E sou muito julgado pelas cônjuges, no plural, por não beber vinho. Guilherme Hoff, meu CNPJ. Eu gosto de fruta. Você quer que eu cite as minhas frutas preferidas, tipo uma enquete da quarta série? Cara, eu gosto de fruta e é muito necessário. Abacaxi, morango, frutas vermelhas, banana, para cada momento e situação diferente, frutas são necessárias. Se você não gosta de vinho, suas cônjuges não podem te julgar por isso. Porque acho que tem um pouco do homem não refinado que não sabe tomar vinho, né? Porque ultimamente vinho virou uma bebida de status, que as pessoas vão tomar um vinho e tal. Antigamente era mais assim, cerveja e tal. Acho que a cultura do vinho está começando a pegar mais. Então quem não gosta de vinho é um pouco julgado por não ser sofisticado, por não ser fino, por ser meio ogro, assim, eu entendo que exista isso. Só não gostar e ter confiança suficiente para não ser julgado pelas suas cônjuges. Que se todas elas souberem uma da outra, tá tudo certo, cada um faz o que bem entender e quem sou eu para julgar o número de cônjuges do outro. Então, boa sorte aí para todas elas. Escolhe se mata. É isso mesmo, escolhe se mata. Fala, camaradinha Beckler. Acha que o Messi vem para o Barcelona por empréstimo em janeiro? Abraço. Tem uma porrada de pergunta dessa, eu não sei de onde que vocês estão tirando isso. É porque a MLS tem uma regra de poder emprestar jogador para a Europa se não for para o playoff e tal. Cara, não me parece ser plano do Messi vir para o Barcelona. Acho que essa página está fechada. Não é plano dele vir, principalmente por empréstimo. E não sei se o Barcelona tem espaço em folha salarial para que ele venha. Então, não me parece hoje uma opção contemplada por nenhuma das duas partes. Depois do comunicado que o Barcelona fez, falando que o Messi escolheu jogar num lugar menos competitivo e tal, acho que isso aí ficou ainda pior para a relação entre os dois atualmente. Me parece que não tem absolutamente nada, pelo menos agora em outubro. Vamos ver mais para frente, mas por enquanto não vejo isso não. Manuel Azevedo, 73.700. Parece número de vereador, né? Vote Manuel Azevedo, 73.700. Por uma juventude mais feliz. A Inter, com esse início de época espetacular, pode se considerar um favorito para a CL, para as cenas lamentáveis aí. Um abraço para o Bruninho e para o Felipe. Pode ser considerada sim, chegou na final da temporada passada. É um time que talvez não seja vistoso como se espera de Barcelona, de Bayern, de Arsenal, do próprio Real Madrid, mas compete muito bem, sabe muito bem o que está fazendo dentro de campo. Realmente começou bem a temporada, jogou extremamente mal contra a Real Sociedad num dia que eu não entendi até hoje porque que o Simone Inzaghi tirou 5 titulares da equipe
Mas é, sim, um time muito forte, que sabe disputar, que acabou de disputar essa competição, então que acho que ela não vai se assustar com o que aparecer pelo caminho. Se faz muito forte no seu estádio, 80 mil pessoas em San Siro cantando, fazendo muito barulho. É, assim, um candidato a chegar. Como eu sempre digo, é candidato a chegar às quartas. A partir das quartas, você pode ter um cruzamento nas quartas de final, que seria a decisão. Então aí vai ser considerado um fracasso, porque vai cair ainda nas quartas de final, e eu acho que isso é errado. As quartas de final é obrigação dos favoritos chegarem. A partir daí, o sorteio pode pegar os dois mais fracos das quartas de final, em teoria mais fracos, e jogarem entre eles, os dois mais fortes jogarem entre eles. Então um mais forte vai cair nas quartas e um dos mais fracos vai subir até as semifinais. Então a obrigação para mim é chegar às quartas. Biel Trindade 8. Olá, Beckler. Na sua opinião, por que o Tite não teve propostas de um clube europeu? Eu não sei se ele não teve propostas, se não teve propostas de um grande clube europeu e não foi interessante para ele. O que eu acho que é um limitador é não falar outra língua. O Tite, talvez mais velho e tal, tenha tido dificuldade ou não tenha tido interesse de aprender uma outra língua, mas falando só português. Eu acho difícil de que se insira aqui no mercado importante da Europa, né? Não no mercado periférico de um time para brigar talvez pela Europa League, mas eu acho que o Tite estava no outro patamar. E, cara, o Tite não tem o status de um grande treinador fora do Brasil, porque ele dirigiu a seleção brasileira, que é considerada uma seleção com ótimo material humano por 2 Copas do Mundo, não fez a seleção jogar um futebol extremamente atrativo, diferente, que se espera também fora do Brasil, acho que até muito mais, da seleção brasileira, e os resultados não foram bons. 2 Copas do Mundo, 2 eliminações nas quartas de final para seleções inferiores ao Brasil. Então, quando um clube europeu olha para o que fez o Tite na seleção, fala, cara, com esses jogadores, ele só conseguiu chegar em quartas de final de Copa. Perder uma Copa América em casa não é técnico pra gente. Eu acho o Tite o melhor técnico brasileiro, acho ele muito bom, os times reconhecíveis, competitivos, mas se a gente pega os resultados e como jogava a seleção brasileira para dentro do que ela podia jogar, foi abaixo do esperado. O ciclo de Copa foi ótimo, para mim foi coerente, a seleção chegava bem para a Copa do Mundo, mas chegava bem e não desempenhou bem. Então, eu acho que por isso não é considerado por aqui. Rafa Paulino 01. Fala, Tilápio. Já precisou dar uma de Yamal em alguma transmissão ao vivo? Ô, Rafa Paulino, Calabreso? Não. Eu acho muito estranho que as pessoas precisem ter uma emergência de ir no banheiro. Bom, Lamine Yamal pode ter passado por alguma coisa, a hora que você está ali correndo e tal, às vezes realmente dá algum problema intestinal. Já vi gente falando que início de maratona muita gente vai no banheiro, e nem tem banheiro em início de maratona, fica uma nojeira completa. Mas se você conhece o seu corpo, você não tem uma emergência de ter que ir no banheiro, a não ser que você coma alguma coisa ruim no dia e tal, que eu acho muito estranho que só um jogador tenha comido. Então, Lamine Yamal, talvez por tanto esforço físico, ele tem 16 anos. O normal é que o corpo de um jogador de 16 anos não esteja desenvolvido como o de um adulto. Então, talvez ele tenha se esforçado muito fisicamente no jogo e estava muito cansado, debilitado já. E quando você vai ficando cansado, debilitado, os movimentos... Eu não sou médico, talvez algum médico possa comentar aqui como que funciona isso, ou médico, alguém que entenda da área, que o cansaço pode fazer com que você tenha uma dor de barriga, alguma coisa assim, né? O cansaço físico. Então pode ter sido isso que aconteceu com ele. A juventude e o esforço físico tão grande que ele fez gerou um esgotamento nele que deu uma vontade muito grande no banheiro. Mas um dia normalito nosso, você tem que saber exatamente a hora que acorda, antes de ir pro banho, antes de dormir. Cada um tem o seu momento. E não uma emergência, do nada, não é tipo você toma muita água e você vai no banheiro. Tá assistindo toda hora. Music Clássico. Fala, Beckler. Você não acha que o Firmino tá pedindo passagem? Não, joga muito. Também acho que joga muito bem. O Firmino tem uma coisa que eu acho muito positiva. Ele nunca vai errar, ou ele erra muito pouco, pela omissão. Ele não é aquele meia que às vezes eu acho que o Gavi é, ainda pelo menos, que olha mais pro zagueiro, pro lateral e pro volante do que pros atacantes. O Gavi eu ainda acho que tem muitas coisas positivas, a intensidade, a energia, de vez em quando passa do ponto, mas é pouco incisivo na hora de atacar o Gavi. Até acho que ele, nos últimos jogos, quando ele dá um passinho atrás, que ele começa a jogar não entre as duas linhas, mas atrás das linhas para começar as jogadas ou para ser um segundo passador do meio campo, eu acho que ele vai melhor, porque ele não tem que dar os passes tão decisivos como o Firmino, por exemplo, dá. O Firmino é um cara que arrisca toda hora, que quer driblar, que quer chutar pro gol, que quer passes de infiltração. Isso eu acho que falta em outros jogadores formados pelo Barcelona. O Pedri teve algum momento assim, o Gavi ainda está nesse momento também muitas vezes, e o Firmino não.
Então, sobre pedir passagem, eu já falei aqui, né? Pelas poucas opções do ataque, eu acho que ele vai ser opção sempre para segundo tempo, porque é a única opção ofensiva que tem fora os 3 atacantes. Mas é um bom jogador. Que outra coisa, só está jogando por acaso, né? O Barcelona aposta na base, que é a canteira e tal. Ele só está jogando porque o Barcelona não conseguiu contratar o Arda Güler. Porque o Firmino chegou para o time B do Barça. E como faltou jogador no time A, o elenco ficou muito curto, ele foi alçado para a primeira equipe. Luiz Lifanica. Será que não dá para jogar com 3 centrais, com D, Christensen, Araújo e Cancelo e Baldé no meio campo? Dá, mas não me parece a intenção do Xavi. Você deve estar perguntando isso porque você continua com os laterais, um que dá jogo por dentro, outro que dá profundidade pelo lado, você protege a defesa como era protegida no ano passado com 3 defensores, né? O Koundé era um falso lateral, mas tinha 3 zagueiros, então por isso dá. Só que você tira a força do seu meio campo com isso, porque você vai tirar basicamente um meio campista para colocar um zagueiro. Então você vai jogar com quem? De Jong e Gavi no meio campo? De Jong e Gundogan, Gundogan e Pedri. Você tem De Jong, Gavi, Pedri, Gundogan, Firmino, fora o Oriol Romeu. Você tem 5, 6 opções de meio campo e basicamente vão jogar 2 se você quiser jogar com 3 atacantes. Ou se você quiser tirar um dos atacantes, vai tirar o João Félix. Vai jogar com De Jong, Gavi e João Félix no meio. Fica pouca gente no meio campo. A intenção do Barcelona é que tenha muita gente por dentro no meio para tocar e envolver o adversário por aqui, para que o adversário se feche aqui também. Quando o adversário se fechar aqui, vai abrir as laterais. Então a intenção é tocar por dentro, abrir para o lado. Tocar por dentro, abrir para o outro lado. Para pegar 1 contra 1 dos caras de lado de campo. Se você coloca um zagueiro a mais, o outro time vai se defender muito. Então você vai ficar com 3 caras inúteis lá atrás, porque o outro time vai estar todo lá atrás te esperando. Então você vai ter muito jogador lá atrás sem função na hora que você estiver atacando. E vai ter pouca gente por dentro para gerar esse jogo que você quer para abrir para os lados do campo. Então o problema dos 3 zagueiros é esse. Se você tem um zagueiro que funcione como meio campo quando você tiver a bola, já melhora bem. O que Koundé, Christensen, Araújo, mais ou menos para fazer isso. Nada como os meio-campistas que o Barça tem. É, por exemplo, a opção que o Guardiola achou. Coloca 4 zagueiros, os zagueiros pelo lado, né? Essa temporada menos porque está jogando mais o Kyle Walker. Mas os zagueiros pelo lado ajudam um pouquinho a saída e o Stones de fato era um meio-campista, quase que um segundo meio-campista. Então você tinha muitos zagueiros, mas um deles se juntava lá à frente. Na hora de defender você tinha 4 zagueiros. Era um coringa que te fazia jogar com um a mais na defesa e um a mais no ataque. O Barcelona, a não ser que o Xavi consiga fazer isso com um jogador, que é a grande diferencial do Guardiola, que ele consegue transformar os jogadores nisso, se o Xavi conseguir, excelente. Se não, acho que prejudica o time na hora de criar jogo e vai deixar o time ainda menos criativo para uma posição que lá atrás você vai usar muito menos. Rafa Obon. Fala, Marcelo, Bruno Guimarães é o melhor jogador brasileiro na Europa hoje? Cara, hoje, né, assim, num curtíssimo espaço de tempo, sim. Porque na temporada passada o Vinícius. Hoje ainda tem o Alisson, que tá muito bem também. Vinícius e Rodrigo. O Vinícius porque ficou um mês machucado e o Rodrigo ainda não conseguiu engrenar tão bem essa temporada. Um passinho atrás, Casemiro não começou tão bem no Manchester United, muitas expulsões, o Casemiro, né, 2 na temporada passada, já foi expulso agora também contra o Galatasaray, fez alguns bons gols, alguns bons jogos, mas assim, o Casemiro começa agora a arrancar mais na temporada, o Rafinha foi expulso, agora se machucou, começa acidentado também no Barcelona, o Lucas Paquetá no West Ham, que é um clube menor, de menos projeção, o Bruno Guimarães está jogando a Liga dos Campeões, então saiu o Neymar, saiu o Malcom. Acho que o Bruno Guimarães, nesse espaço de tempo, talvez, desta temporada, ele e Alisson sejam os melhores brasileiros até aqui. Tem o João Pedro no Brighton também, que está muito bem, né? O João Pedro tem uma porrada de gol já. É interessante de ver o João Pedro. Mas acho que sim, especialmente falando de grandes times e tal, para não ir muito para lá do B, acho que são 2 que estão muito bem. Gabriel V. Miranda. Qual a melhor surpresa da Champions até o momento? Cara, quando eu peguei essa pergunta, eu achei que era maior. E a maior surpresa para mim seria o Benfica perder 2 jogos. A melhor surpresa da Champions, eu não sei se tem uma melhor. Talvez a Real Sociedad. Acho que a Real Sociedad talvez vá passar nesse grupo, porque o Benfica começou mal e a Real Sociedad já conseguiu uma vitória e um empate. Deveria ser 2 vitórias pelo que construiu, mas está jogando bem na Espanha, está jogando bem na Europa também a Real Sociedad. E vamos ver, porque eu acho que ela vai acabar, os 2 próximos jogos são chave, mas ela pode acabar eliminando o Benfica, passar para as oitavas, e vamos ver como é que esse time vai chegar em fevereiro depois. Leonardo Souza, 94. Rossellu não é limitado para um Real Madrid, não?
Eu acho que para ser titular, para ser o camisa 9 do Real Madrid em todos os jogos da temporada, sim. Pelo tanto que o Real Madrid cria, se ele fosse titular em todos os jogos da temporada, ele ia entregar uns 20, 25 gols, talvez. Mas acho que é um bom plano B. O ataque dessa temporada, a aposta é por Rodrigo e Vinícius. Foi essa aposta desde que o Benzema saiu. O Real Madrid não olhou para o lado para buscar um outro atacante. E o Joselu precisa de mais gente na área, precisa de jogar de vez em quando com 3 atacantes pela necessidade do jogo, precisa cruzar a bola ali e tal. Ele é uma boa sugestão para esse tipo de jogo. Então não acho que ele seja limitado para o Real Madrid. Ele é limitado se comparar com o Benzema, com a hierarquia que o 9 do Real Madrid tem que ter. Para os planos que o Real Madrid tem para ele, de um atacante para situações de jogo e situações de temporada, eu acho que está bem entregue. Rivaldo RV. Por que o Barcelona quando encontra uma equipe que se defende com 5, joga mal? Normalmente, quando o time se defende com 5, ele se defende muito atrás, então fica muito difícil entrar com passes, porque tem muito pouco espaço para passar a bola, então você precisa de 1 contra 1. Falem para mim aqui nos comentários quem no Barcelona tem 1 contra 1. Baldé sempre para a ponta, Lamine Yamal para os 2 lados e Rafinha sempre por dentro. O Barcelona tem no seu elenco 3 jogadores de 1 contra 1. E agora o Fermin tem um pouco mais de giro e tal, mas não é tão encarador. O Barcelona tem pouquíssimo 1 contra 1, pouquíssimo. E quando a gente falava aqui de mercado e tal, eu falava, o Barcelona precisa de pontas que encarem mais. João Félix e Ferran Torres, o João ainda um pouco, mas o Ferran Torres bem menos, não são pontas de drible. A saída do Dembélé atrapalhou muito o time nesse sentido. Então, para mim, é o principal motivo para quando joga com uma defesa de 5. Você precisa driblar, você precisa passar o seu adversário para desmontar essa defesa e tal. O Barcelona tem pouquíssima gente que faz isso. Hadi Barakat. Qual o seu jogador favorito no Barcelona atualmente? Assim, esse microfone tá meio estranho hoje, não sei se é a gola da camisa. Aqui, ó. Vou deixar ele mais solto. O meu jogador favorito atualmente é o Lamine Yamal. Assim, quando eu vou para um jogo do Barcelona, eu quero que ele jogue porque eu quero ver ele em campo e tocando na bola o máximo de vezes possível para ver o que vai acontecer. Agora, dito isso, o Condé está fazendo uma temporada excelente, para mim é o melhor dos zagueiros até aqui, jogou esplendidamente bem no Porto, até melhor do que o Ronaldinho Araújo, que para mim foi um dos melhores zagueiros do mundo da temporada passada. O Frenkie de Jong é ótimo no meio campo, faz muita diferença. O Pedri, sempre que joga, o time é meio do Pedri. Então, esses jogadores eu ainda, assim, são mais consolidados do que o Lamine. Mas hoje, assim, meu jogador favorito, que eu mais quero ver toda hora e tal, é o Lamine Yamal. Acho que ele vai ser especial. Tem 2 aqui do Drill Freitas. Treinar quando está resfriado, tá liberado? Eu sempre treino. Minha irmã é médica, ela sempre fala, para com isso, seu idiota. Porque quando você está resfriado, seu corpo está desenvolvendo menos. Então não vai adiantar muito treinar, você não vai treinar bem, você não vai recuperar bem e vai demorar mais tempo para passar o resfriado, porque seu corpo tem que se concentrar em curar o resfriado e não em subir seus batimentos cárdios e melhorar a sua performance física. Então melhor é descansar. Eu treino porque eu sou um idiota. E a outra do Drill Freitas. Você faria amor com suco? Quem você pensa que é, Drill Freitas? Não faria amor com suco, porque eu sou um idiota, mas nem tanto. Não tem nenhuma necessidade, gente. O processo de você ter mérito na melhor estética do seu corpo, se você quer ficar fortão e tal, o processo é legal, assim, não queira ser um enganador de ficar fortão porque tomou suco, porque fez amor com suco, porque tem o seu segredinho sujo. Além do que, é perigoso, né? É perigoso para o coração, é perigoso para o seu enrijecimento do seu órgão genital. Deixa broxa. Vale a pena? Vale a pena. Você conquistar a menininha ou menininho que você está interessado, Drill, e depois não conseguir performar? Eu acho que não, garoto. Vamos lá. AG Babinski. Babinski deve ser o sobrenome. AG eu não consigo chegar lá, não. Como você decide os seus fala aí meus dos inícios dos vídeos? Eu começo o vídeo falando fala aí e depois eu vejo o que vai acontecer. Tem vezes que eu preciso pausar porque às vezes eu fui longe demais. Isso aqui vai pegar mal, isso aqui vão me cancelar se eu realmente falar isso aqui. Como é no início do vídeo, dá pra parar. Se eu falar alguma barbaridade com 10 minutos de vídeo, eu só torço pra vocês não prestarem atenção mesmo. KG, deve ser K, depois
Gabbiadini. Gabbiadini. Ou então é Cagabiadini, porque é KGA Biadini. Beckler, o que você acha das comparações do estilo de jogo do Rodri com o Busquets? Eu acho elas ótimas, porque é bem comparável mesmo. Primeiros volantes, altos, lentos, falsos lentos às vezes, porque tem umas arrancadas do Rodri para a defesa. Olha aquele gol que o Vini faz contra o Manchester City, que ele dá aquele giro no Fernandinho. Quem quase consegue acompanhar o Vini é o Rodri, então de vez em quando ele tem umas arrancadas assim, mas via de regra, lento, não é tão físico, embora seja mais forte, né, do que o Busquets. Bom primeiro passe, bom passe de costas para sair jogando. Olha a dificuldade que o Oriol Romeu teve contra o Porto e olha como o Busquets vai ser reconhecido depois que ele sair por como o Busquets fazia isso. Muita inteligência tática, muita técnica para dominar, passar, escolher bem as jogadas e tal. O Rodri acho que já tem um passinho a mais que o Busquets, que é a definição das jogadas, né? Finalização de pé esquerdo, chegada na área, coisa que o Busquets não fez tanto durante a carreira. Acho que o Busquets tinha até mais passe longo, enfiadas de bola, do que o Rodri, mas são extremamente comparáveis e acho que o Rodri é uma evolução natural do Busquets. Tchuiz. Cara, cada nome hoje. T-H-U-I-Z-Z-X. Twish. O que mudou na mentalidade do João Félix para ele estar desempenhando tão bem? O que mudou na mentalidade é que ele se sente mais à vontade, nem existe essa palavra, mais à vontade num time que toca mais a bola, que ele toca mais na bola, que ele corre muito mais para frente do que para trás, que favorece as características dele, que tem muito mais gente perto para ele tocar a bola, para ele combinar jogadas do que no Atlético de Madrid, então ele se sente mais confortável, se sente mais à vontade, se sente mais confiante para jogar melhor. Agora, desempenhando tão bem, eu já tenho as minhas dúvidas, tá? Porque o João Félix estreia contra o Osasuna, nem conta, né? Joga uns minutos lá e tal. Aí depois contra o Betis, muito bem. Contra o Antwerpia, muito bem. Aí continuando. Contra o Celta, ele não joga bem, mas dá uma assistência. Contra o Mallorca, ele não joga bem, é substituído. Contra o Sevilha, ele não joga bem, é substituído. Contra o Porto, ele não joga bem, é substituído. Nos últimos 4 jogos, ele participou de 1 gol. Contra Betis e Antuérpia foi aquele festival. Mas tem 4 jogos que o João Félix não joga bem no Barcelona. De 6. De 6 que ele jogou, em 4 ele não jogou bem. Então, eu não entendo como que as pessoas estão com um hype tão grande. O João Félix me desperta dúvidas sempre. A carreira dele inteira, ele sempre me despertou dúvidas. Os primeiros jogos dele do Barcelona são pra gente parar e pensar. Se ele jogar sempre isso, ele é um grandíssimo jogador, como se espera. A questão é ele jogar sempre aquilo. O que ele não jogou nos últimos 4 jogos. Então, uma grande primeira impressão, mas a gente tem que avaliar o jogador a cada jogo, a cada dia, entendendo que todo mundo não tem um dia bom, mas assim, já são 4 jogos abaixo do João Félix. Zé Eduardo Francisco. O que achou do Soteldo ter levado o amarelo no Santos contra Vasco? Achou a atitude antidesportiva? Achei. Primeiro que eu achei uma palhaçada, né? Futebol é drible, futebol é drible, futebol é lances bonitos, futebol é divertimento, futebol é um grande entretenimento, né? Futebol é um grande entretenimento. Mas o que fez o Soteldo ali é meio que uma coisa de circo, né? É uma palhaçada, não é nem um lance, é uma tentativa de humilhar o adversário. Né? Ele não fez aquilo para levar nenhuma vantagem esportiva, não é um drible da foquinha, que o Kerlon fazia, para avançar, não é uma carretilha, que o jogador pode fazer, e pode até ser para humilhar, mas ele faz para passar de um adversário, não é uma caneta que o jogador faz para passar a bola entre as pernas do adversário e continuar do outro lado, que podem ser coisas humilhantes, podem ser coisas que o adversário se sinta mal, se sinta diminuído, mas são coisas do jogo. O que o Soteldo fez não é coisa do jogo. O que ele fez não existe. Nem habilidade é uma bobagem, é uma palhaçada. Então, assim, mostra que ele foi um bobo, ele foi meio pateta no lance. Ele merece o cartão. Tá completamente certo, acho que dar cartão pra ele. Não é um lance bonito, não é um lance plástico, não é nada. Ele só foi bobo, pisou na bola. Agora, o objetivo dele era tirar os caras do Vasco do jogo, era entrar na cabeça dos caras, era forçar um cartão e tal. Ele fez tudo isso e acho que ele conseguiu tudo isso. Então, sendo esse bobo e tal, não sei o que, de uma forma antidesportiva pra mim, ele conseguiu fazer tudo isso. Mas eu acho que é errado. Acho que você tem que jogar. O jogo acho que tem umas regras não escritas, né? De respeitar o adversário, de ter fair play e tal, que ele não respeitou pra humilhar alguém. E eu acho muito ruim você querer humilhar alguém quando você tá na zona do rebaixamento também, né?
porque você não é o melhor jogador do mundo, você é um jogador que está lutando para não cair e se achando um cara a ponto de humilhar um colega seu de trabalho. Não que se você fosse muito bom você poderia humilhar alguém, né? Mas além de tudo você não é tão bom assim. Então, uma palhaçada do Soteldo. Caliel MRN. O que acha do esquema para a Copa de 2030, jogos em 6 países? Acha que perde a magia do torneio? Acho. 48 seleções. Eu não sou tão contra, eu tenho mais dúvidas, porque pelo menos assim vai ter... Se fizessem grupos de 3 equipes, teria mais jogos com mais caráter de mata-mata. Se forem grupos de 4, acho que ainda assim vai ter mais jogos desinteressantes na primeira fase. Mas jogar em muitos países, em 3 continentes, né? América do Sul, Europa e África, é cada vez mais político, é cada vez mais jogos. Quanto mais jogos, mais televisão transmitindo, mais direitos de TV são pagos, mais patrocinadores, mais exposição de marcas. Então, claramente, você está pensando em ampliar o torneio, ampliar as possibilidades de investimento nesse torneio para ele gerar muito dinheiro, o que não sei se gera muito desenvolvimento do futebol, o que ainda seria algo positivo, e simplesmente para que agrade os patrocinadores e que a FIFA ganhe mais dinheiro. Então, é sim perder a magia. Eu não gosto de futebol de seleções, nunca me pegou tanto, eu queria muito que o Messi ganhasse porque eu gosto muito do Messi. Não gosto de futebol de seleções e cada vez gosto menos. Primeiro que as datas FIFA param melhor que o futebol de clubes e segundo que para a data FIFA para classificar para o Mundial que eu vejo cada vez é mais sem graça. Vitor Luiz, 8. De novo, Champions, Barça com desfalques importantes. Qual previsão para De Jong, Rafinha e Leva? Vitor Luiz, 8. De novo, Champions e Barça com desfalques importantes, mais ou menos, né? Porque é verdade que é de novo Champions, é verdade que são desfalques importantes. Mas não é uma Champions tão complicada para o Barça como nos 2 últimos anos. Então, assim, tirando esses 2 primeiros fatores, tô brincando, tô me perdendo. Tirando esses 2 primeiros fatores, não é tão desesperante como nas temporadas anteriores que o Barcelona passou. Já tem 6 pontos, já ganhou o jogo mais difícil fora de casa, então vai passar desse grupo da Champions. Pelo amor de Deus, né? Vai passar. Previsão, Pedri, logo depois da data FIFA, deve voltar contra o Atlético Clube, porque já está treinando com bola, tem ainda mais 3 semanas até lá. Rafinha, é possível também que já volte contra o Atlético Clube, Atlético de Bilbao, né? Depois da data FIFA. De Jong, para o Clássico seria arriscado, deve ser ainda depois do Clássico contra o Real Madrid no dia 28 de outubro. E o Leva, tem previsões que falam que ele perde o jogo contra o Granada e perde o primeiro pós-data FIFA. Tem gente falando que ele só volta em novembro. Tem que ver a evolução. É uma torção, afetou o tornozelo dele e tem que ver como é que ele vai se recuperar. Pode ser que ele se recupere uma semana mais ou a menos. O Barcelona pode ser que force mais ou que force menos. Mas Rafinha e Pedri antes, De Jong mais longo e o Lewandowski que ainda está nessa, se ele consegue voltar em outubro para jogar contra o Real Madrid ou não. Tem mais 4 perguntas e uma aqui é uma longa que eu deixei por último, de propósito. Quase 40 minutinhos, hein, meu povo? Lucas Campos, 33. Marcelo, o United está enrolado, parecido com o Barça na temporada que caiu para o Benfica? Tá sim. Se enrolou muito, porque perdeu em casa do Galatasaray. O Barcelona foi diferente, né? Porque o Barcelona tinha perdido para o Bayern na primeira rodada de 2021 e depois... Tinha até ganhado, acho, né? Bom, enfim, não lembro. Tinha perdido em casa do Bayern 3-0, é isso mesmo. E depois foi jogar fora com o Benfica e perdeu. O Manchester United perdeu em casa do Galatasaray, o que é mais grave. O que é pior ainda que o Barcelona. Acontece que o time do Manchester United é melhor que o Barcelona. Então eu ainda acho normal que o Manchester United consiga parar nessa data FIFA, respirar um pouco e depois ganhar do Copenhague, embora não acho que será fácil. Empatou com o Galatasaray e deu muita luta contra o Bayern de Munique, mas possa ganhar os jogos espelhados contra o Copenhague e voltar a tirar a cabeça da água e voltar a respirar. E depois jogar contra o Galatasaray na Turquia um confronto direto. Então, se faz 6 pontos e se o Galatasaray não faz pontos contra o Bayern, fica 6 pontos do United contra 4 do Galatasaray. Para ir e vencer o Galatasaray na Turquia e se classificar. Então, acho que acontece. Ganhar esses 2 jogos, ganhar do Galatasaray e depois em casa ainda tentar raspar ponto contra o Bayern de Munique. Mas tá enrolado. Tá bem enrolado. Essa derrota em casa enrolou muito. Inabaenz... Como é que é? Eu vou falar Inabaenzo. Inabaenzo.
Barça pode pegar algum agente livre para suprir a falta de jogadores? Até pode. A questão é... Bom, agora até a data FIFA não, né? Sim, até a data FIFA. Até janela de transferências de janeiro não. Então não tem como contratar alguém agora, as inscrições estão fechadas. O que ele pode fazer é... Bom, mas eu acho que para agente FIFA pode, né? Mas eu acho que aqui na Espanha você só pode contratar um agente livre fora da janela de transferências se for comprovado que é uma lesão de longa duração. Por exemplo, quando o Suárez se machucou em 2020, que o Barcelona foi contratar o inesquecível Braithwaite, ou ele contratava algum jogador dentro de La Liga pagando cláusula, não podia negociar com o clube, tinha que pagar uma cláusula de um jogador de La Liga, ou contratar um jogador livre. Porque a lesão do Suárez era uma lesão de longa duração, de 5 meses, então podia. Simplesmente porque o Lewandowski está fora 3, 4 semanas e tal, isso não pode. Em janeiro, até poderia ser que o Barcelona fosse buscar alguém, o problema é o fair play. Então, o cara ser agente livre, mas o Barcelona ter que pagar salário, é um problema, porque o Barcelona tem que investir 40% do que entrar e tal. Então, teria que entrar dinheiro, que sabe-se lá como que vai entrar, se não vender jogador. E se essas palancas aí que o Barcelona revendeu, essas alavancas, não pagarem, né? Porque os caras não pagaram até agora. Se não pagarem, se o Barcelona não vender ninguém, nem o Vitor Roque virá. Se vender algum jogador, se conseguir reduzir espaço na folha salarial, ou vender jogador, ou, por exemplo, renovar o De Jong por mais tempo, diluindo o salário dele de novo, você abre espaço no fair play financeiro. O De Jong, sei lá, ganha 25, né, pelo que o Barcelona deve para ele e tal. Se você renova com o De Jong por mais, sei lá, 3 anos, e ele passa de ganhar 25 a ganhar 10, você abre esses 15 milhões, você poderia usar 7 milhões e meio, eu acho que seria mais ou menos isso. Então você poderia trazer um jogador de 7 milhões e meio de espaço em folha salarial. Então, talvez seja a alternativa do Barcelona para trazer o Vitor Roque, renovar o contrato do De Jong por mais tempo, mais diluindo o salário dele, para que ele ganhe menos agora, e isso abre um espaço para o Vitor Roque. Para todos os outros possíveis contratados é a mesma coisa. Tem que sair fazendo conta de qual dinheiro vai entrar e usar 40% desse dinheiro. Emerson Caio. As pessoas aí na Europa estão mais ou menos por dentro da Libertadores? Não. Elas não fazem a menor ideia do que está acontecendo, eles não assistem. Em muitos países não transmite. Eu acho que aqui na Espanha, por exemplo, não transmite. Há alguns anos eu tinha uma plataforma da Alemanha, que eu dividia com um amigo meu alemão. E não é nada ilegal, viu, meu povo? Realmente era possível fazer isso, não era uma coisa fora do normal. E passava Libertadores. Esse ano eu não estou dividindo com ele, eu não sei como que tá. Sei que em Portugal passa Libertadores, mas, cara, ninguém comenta, ninguém sabe, ninguém... Se você for na rua aqui agora em Barcelona, se eu for no estádio no final de semana e perguntar qual vai ser a final da Libertadores, ninguém tem a mais remota ideia de quem vai jogar. E para finalizar, 3 perguntas aqui. Não me pediu, pelo menos eu não li, anonimato. Então eu vou te expor. Matheus Daniel. Marcelo, estou conversando com uma garota da faculdade ainda em estágio inicial. Fico com receio de chamá-la para sair. Sempre mando mensagem, ela conversa, responde, mas sinto que ela não quer esse tipo de envolvimento. Pode ser coisa da minha cabeça. Como proceder? KKK. Matheus Daniel, por partes. Se vocês estão conversando e ela não dá a entender que ela não quer nada, talvez ela não queira nada. Talvez seja coisa da sua cabeça também. Mas pelo visto, você já passou da fase 1 de puxar papinho e de dar umas indiretas. E não foi correspondido. Ou seja, o não você já tem. A partir de agora, é ir atrás do eu já falei que não. Eu já falei que não. E como que você vai atrás disso? Chegou a hora, Matheus Daniel, de você dar um all-in. De você dar um all-in, um ataque soviético e ver o que sai daí. Porque, cara, você já fez o que devia fazer, que era mostrar interesse, era puxar um papinho e tal, porque tem gente que nunca conversou com a menina e fala, quero chamar ela para sair. Não faz isso. Não faz isso, você vai assustar a menina. Vai dando mostras para ela, vai fazendo ela se acostumar com a ideia, vai fazendo com que ela pense em você em algum momento íntimo dela. No momento que ela tá comendo um salgado, que ela lembre de você. Você, pelo visto, já fez isso. E, pelo visto, não funcionou. Então, agora, ou você se despe completamente de qualquer amor próprio e vai pra cima, que é o que eu gostaria que você fizesse e depois viesse me contar, ou você guarda a sua vergonha pra você e nunca vai saber se daria pra viver esse grande amor. Agora, Matheus Daniel, underline. É sexta-feira. É dia pra isso, né? É dia pra você tentar
ela falar que não, e você tentar de uma outra forma, ela falar que não, e você parar de importunar a menina, não, é não, então para de importunar ela, vai para uma próxima, toma outro não, e vai assim sucessivamente todo final de semana até terminar o domingo, completamente sozinho, infeliz, e achando que você nunca vai encontrar ninguém, que ninguém vai te querer, e que você tem algum problema pessoal para ser rejeitado por tantas mulheres em um único final de semana. Isso é viver. Isso é viver. Ou então você vai conseguir alguém, talvez a própria menina aqui, vamos ver uma linda história juntos por algum tempo, até que o amor se dilua, porque estatisticamente o amor é um efeito químico que sai dos nossos corpos em 2 anos. Vai viver, Matheus Daniel. Vai viver. Aproveite o final de semana. Depois me manda mensagem falando se deu certo ou não. E eu tô torcendo por você. Eu tô torcendo por todos vocês. Que todos vocês sejam igual ao Matheus Daniel. Que vocês se percam completamente. Que tomem vários nãos esse final de semana. Porque isso é viver a vida. A vida tem muitos mais nãos do que sim. E eu não tô falando só de menininhas ou de menininhos. A vida, ela vai te falar muitas vezes não. Eu espero que esse final de semana seja cheio de vida, cheio de nãos, cheio de negativas para vocês, porque isso é viver. Beijo, meu povo, bom final de semana. Aproveitem e não é não. Tomou não, não vai insistir, não vai importunar a pessoa. Deixa ela viver, para de encher o saco dela. Deixa ela ir falar sim para outra pessoa e você depois ficar comparando o que você tem com essa outra pessoa que ela conseguiu e você não. Tchau, gente.